Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai entender o que é a memória RAM, vai compreender o que são variáveis e vai ver como criar variáveis e lidar com elas na linguagem de programação C++. Você provavelmente deve ter algum jogo instalado no seu computador. Eu tenho um jogo bem aqui e eu vou executar esse jogo. Então, para fazer isso, eu vou clicar no jogo e a partir desse momento, o computador vai carregar e executar o jogo. E depois de todo esse processo, eu finalmente posso escolher uma fase e começar a jogar o jogo. Então eu seleciono uma fase e começo a jogar. Mas é claro que o computador ele tem que ter alguma maneira de saber em qual fase que eu tô e também qual é a minha pontuação atual nessa fase. Ou seja, o computador tem que manter controle desses dados para conseguir atualizar, por exemplo, os pontos conforme eu for avançando na fase. Mas e onde será que vivem esses dados, como a pontuação atual e a fase que eu estou jogando? Para começar a responder essa pergunta, eu tenho que antes dizer que existem vários tipos de memória dentro do computador, mas que esses dados em específico, que vivem num programa enquanto ele é executado, como no caso do jogo, da pontuação e do nível, vivem em uma memória especial chamada de memória RAM. E essa memória é a responsável por armazenar quase todos os dados que são utilizados por um programa, que nesse caso é o jogo, enquanto ele está sendo executado pelo computador. Esses dados são armazenados dentro da memória RAM em uma coisa chamada de célula de memória, que é como se fosse uma caixinha onde a gente pode guardar a informação. Essas células de memória são organizadas em grades, como você pode ver aí. E para conseguir utilizar essas células de memória, o computador precisa conseguir identificá-las. E é por causa disso que as células de memória possuem um endereço, e esse endereço é escrito em hexadecimal, que é essa coisinha que você está vendo ali na sua frente. Não se preocupe se você não entender bem como é que funciona hexadecimal, porque eu só quero mostrar que é com isso que as células são identificadas pelo computador. E olha só o que está aparecendo ali nas células de memória do nosso computador, se não é o level que eu estou jogando e a minha pontuação atual. Só um minuto. Quadrit, como é que você foi parar ali dentro da memória RAM? Você não pode ficar aqui agora, Quadrit. Você tem que sair daí. E agora a gente vai continuar se perguntando como é que a gente consegue criar dados que são armazenados dentro da memória RAM. E a resposta para isso é com a utilização de variáveis. E eu vou mostrar como criar variáveis em C++. Em C++, quando a gente cria uma variável, a gente tem que dar um nome para ela. E esse nome segue algumas regras de sintaxe, ou seja, regras de escrita que definem aquilo que é ou não é um nome válido. Algumas dessas regras são, por exemplo, que o nome não pode começar com números, porque senão o computador pode se confundir e ficar em dúvida se a gente está falando de um número ou de uma variável. Outra regra é que a gente não pode utilizar espaço para separar as palavras de uma variável. Então, por exemplo, se a gente tiver uma variável com mais de 2 palavras, a gente não pode utilizar espaço e tem que separar essas palavras de alguma outra maneira. E além do nome, a gente também tem que dizer para a nossa linguagem qual é o tipo de dado que vai ser armazenado nessa variável. Olha só, a Quadrit me fez uma excelente pergunta. Ela me pediu o que significa eu ter que informar para a linguagem qual é o tipo de dado que vai ser armazenado em uma variável. Respondendo à pergunta, é que uma das coisas que é possível fazer quando se sabe qual é o tipo de dado que vai ser armazenado em uma variável é otimizar, por exemplo, o espaço de armazenamento e também o próprio processamento desse tipo de dado. É mais ou menos como se eu te desse um pote fechado e te dissesse que tem sorvete lá dentro. Eu não te disse quanto de sorvete tem, mas eu te disse que tem sorvete. Assim, você sabe o que está sendo armazenado, embora não saiba a quantidade. Mas, a partir dessa informação de saber o que está sendo armazenado, que nesse caso é sorvete, você pode tomar conta melhor do conteúdo que está dentro do pote. Por exemplo, você vai, a partir disso, saber que é uma boa ideia colocar esse pote dentro da geladeira para preservar o sorvete. Mas, se eu não te dissesse que tem sorvete lá dentro, você podia ter deixado o pote fora da geladeira, o que ia fazer com que o sorvete derretesse. Ou seja, a informação sobre o que está sendo armazenado nos levam a tomar melhores decisões.
Como, por exemplo, saber que tem sorvete no pote e a partir disso colocar ele na geladeira, ou, no caso do computador, saber qual tipo de dado que está sendo trabalhado e a partir disso gerar uma série de otimizações. E agora, voltando a como a gente cria variáveis em C++, a gente tem que definir o tipo de dado que será armazenado na variável e também tem que definir o nome da variável. Eu vou chamar essa minha variável de pontuação atual. E como eu sei que o tipo de dado que eu vou armazenar da minha variável são números inteiros, eu vou dizer que ela vai armazenar dados do tipo int, ou seja, números inteiros. Eu escrevo o tipo de dado à esquerda e o nome da variável à direita. Em C++, a gente tem que terminar isso com um ponto e vírgula e pronto, assim a gente acabou de criar a nossa variável. Mas e que efeito que isso tem na memória do meu computador? Bom, quando eu executar esse programa que eu acabei de escrever, o que acontece é que algumas células de memória vão ser ligadas a essa minha variável. Ou seja, eu tenho uma caixinha onde eu posso armazenar agora a minha pontuação. E como eu disse que eu queria armazenar dados do tipo inteiro, essa minha caixinha foi otimizada em alguns sentidos. Por exemplo, você pode ver que ela está ocupando 4 células de memória. Em cada célula de memória, eu posso armazenar 1 byte. E em 4 células, eu posso armazenar 4 bytes de informação. E esse é o tamanho máximo de informação que eu posso armazenar nessa minha caixinha de número inteiro. Não se preocupe se você não sabe o que é um byte e quanto de informação cabe em 4 bytes. Eu só quero mostrar que foi a partir dessa informação de qual tipo de dado que ia ser armazenado na minha variável é que foi tomada a decisão de quantas células de memória que iam ser dadas à minha variável. Mas e que pontuação será que eu tenho agora armazenado dentro dessa minha variável? Para responder isso, eu vou escrever uma linha de código pedindo para o meu programa me dizer o que está armazenado dentro dessa variável. E essa linha de código vai mostrar qual é o valor que eu tenho dentro da minha variável na tela do computador, ou como a gente chama no mundo da programação, printar o valor da variável na tela. Então eu vou executar o programa. Como dá para ver, a pontuação atual minha é 0. E isso acontece porque quando a gente criou a variável, a gente não inicializou com nenhum valor da nossa escolha. E então, ela foi inicializada com um valor padrão. Esse valor padrão vai mudar dependendo do que você estiver armazenando dentro da sua variável. No caso de números inteiros, o valor padrão é 0. Mas, e se a gente não quisesse que essa nossa variável fosse inicializada com um valor padrão, a gente só precisava mudar algumas coisinhas aqui no código. E seria, ao lado do nome da variável, colocar um símbolo de igual. E esse símbolo representa o operador de atribuição. Não se preocupe se você não está entendendo o que esse nome significa, mas esse é o nome disso daí. E, ao lado dele, colocar qual que é o valor inicial que a gente quer que essa variável tenha quando ela seja criada. E isso vai fazer com que assim que essa variável seja criada no nosso programa, ela já contenha o valor inicial que a gente definiu. E eu vou definir o valor inicial para essa variável como sendo valor de 100. E agora eu vou reexecutar o programa para ver qual vai ser o valor da variável quando ela for inicializada. E o programa acabou de printar na tela que está armazenado o número 100. Perceba que os endereços de memória ligados à variável pontuação atual não são os mesmos na primeira vez que eu executei o programa e na segunda vez que eu reexecutei ele. Isso acontece porque cada vez que o programa for executado, o computador vai escolher quais células de memória que vão ser ligadas à variável, e elas não vão ser necessariamente as mesmas células de memória a cada vez que o programa for executado. Mas, conforme a gente vai jogando um jogo, a gente vai ganhando ponto ou até mesmo perdendo. E isso significa que a gente tem que atualizar qual é o valor que está dentro da nossa variável. E aqui em C++, para a gente atualizar o valor que tem uma variável, a gente vai escrever o nome da variável, a gente vai colocar esse símbolo de igual, que significa o operador de atribuição, e do lado dele a gente vai colocar um novo valor que a gente quer ter para essa variável. E depois disso, a gente vai terminar tudo com um ponto e vírgula, que significa que a gente acabou de expressar uma ideia aqui para a nossa linguagem. E se eu tentar pedir de novo para o meu computador qual que é o valor que está dentro dessa variável, ele vai me dizer que é o valor de 200.
Aqui em C++, eu quero te mostrar uma coisa, que quando a gente inicializou a variável pontuação atual com o valor de 100, a gente pegou esse valor de 100 e colocou ele dentro da memória que estava ligada à variável pontuação atual, ou seja, pegou o valor de 100 e colocou ele dentro da caixinha de memória. E depois, quando a gente foi atualizar o valor da variável pontuação atual para 200, a gente simplesmente trocou o valor que estava na caixinha da variável de 100 para 200. Ou seja, a gente não alterou qual ia ser o conjunto de células de memória que iam ser utilizados para armazenar o valor. O que foi trocado foi o conteúdo que estava armazenado dentro dessas células de memória, ou seja, o valor. A troca de células de memória que são ligadas a uma variável, ou seja, a troca da caixinha que vai ser utilizada para armazenar o conteúdo de uma variável em C++, muda apenas quando a gente reexecuta o programa. E depois que eu atualizei o valor da minha variável para 200, acontece que eu ganhei mais um ponto, e agora eu vou ter que atualizar de novo a minha variável para o valor 201. E agora, para fazer isso, eu vou escrever o nome da minha variável de novo, e vou colocar o sinal de igual que representa a operação de atribuição, mas, ao invés de colocar 201 direto, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou escrever o nome da minha variável de novo e, nesse contexto aqui, onde é que eu coloquei ela, do lado direito do sinal de igual, que significa a operação de atribuição, o que acontece é que eu estou dizendo para o meu computador que eu quero que ele pegue aquilo que está armazenado na minha variável e, depois disso, que ele some mais 1 aquele valor. E como eu tenho 200 armazenado na minha variável nesse momento, e eu vou querer somar isso a mais 1, eu vou então ter como resultado 201. E depois disso, sim, eu quero que ele pegue esse valor ali e armazene de novo nessa minha variável. Se eu pedisse para o meu computador me dizer o que está dentro da variável, depois de eu realizar isso, eu ia ver que ia ser o resultado 201. Mas o que eu quis demonstrar com isso é que quando a gente fala de variáveis, existem duas operações muito importantes relacionadas a ela, que são operações de escrita e operações de leitura. Eu vou começar explicando o que são operações de escrita. Operações de escrita mudam o conteúdo que está sendo armazenado dentro da variável. Para realizar uma operação de escrita, em C++, a gente escreve o nome da variável, a gente também vai colocar o sinal de igual, que vai representar essa operação de atribuição, que significa pegar alguma coisa e atribuir a algo, e nesse caso, significa pegar aquilo que está no lado direito do operador de atribuição e atribuir à variável. Ou seja, peguei tudo que eu colocar aqui no lado direito e armazene aqui dentro dessa variável que está no lado esquerdo. Essa é uma operação de escrita, porque a gente está indo lá na memória do computador e está mudando o valor, ou seja, está escrevendo alguma coisa na memória. Operações de leitura, por outro lado, pedem para o computador dizer o que está armazenado dentro daquela variável. Por exemplo, toda vez que eu pedi para o computador me dizer o que estava escrito dentro da variável, eu estava realizando uma operação de leitura. E isso fazia com que o meu computador fosse até a célula de memória que estava ligada à minha variável e verificasse qual valor estava armazenado ali dentro e depois me devolvesse a resposta, que é o valor que estava armazenado. E teve um lugar onde eu misturei as operações de escrita e operações de leitura. E esse lugar foi quando eu escrevi o nome da minha variável à esquerda, coloquei o sinal de igual e depois escrevi de novo o nome da minha variável à direita, aqui mesmo. E o que acontece é que aqui eu tenho operações de leitura e operações de escrita. E para entender bem o que está acontecendo aqui, seriam necessários entender outros conteúdos, como, por exemplo, em qual ordem as coisas são computadas pelo computador. E nesse caso, aquilo que está no lado direito desse sinal de igual é computado primeiro. E isso significa que aqui, no contexto onde eu coloquei o nome da minha variável, isso representa uma operação de leitura, onde o meu computador vai verificar aquilo que está armazenado dentro da célula de memória ligada à minha variável e vai me devolver esse valor. E com esse valor que eu vou ter devolvido, eu vou somar o valor de 1. E com isso, eu vou produzir o valor 201 só depois de ter realizado tudo que tinha para ser realizado aqui no lado direito, é
que a operação de escrita vai ser efetuada. E isso tudo está envolvido com a ordem com a qual as coisas são computadas, o que é um conteúdo por si só. Eu só queria mostrar que o que significa uma variável depende do contexto de onde ela é utilizada. E ela pode representar uma operação de escrita, quando você vai alterar o valor da variável, ou uma operação de leitura, onde você só está verificando o valor da variável e pede para que o computador te retorne, ou seja, te devolva o valor que está armazenado na variável. Mas e por que se chama variável? Porque a gente foi mudando o conteúdo que estava sendo armazenado dentro dessa variável, mas nunca mudou o nome. Ou seja, o conteúdo armazenado em uma variável varia, mas o nome não. É muito importante que eu diga que um dos grandes poderes que as variáveis nos dão é a capacidade de nomear os dados que a gente está armazenando na memória. Porque, veja, aqui na memória a gente tem células e a única maneira que o computador tem de encontrar essas células é utilizando os endereços de memória. Mas já pensou se a gente tivesse que lidar diretamente com endereços de memória? Ia ser uma bagunça. Assim, utilizando variáveis, a gente utiliza nomes e a gente dá nomes a dados que a gente vai armazenar. E com isso, toda essa parte de lidar com o endereçamento de memória e saber qual endereço pertence a qual variável é tarefa do computador e não da pessoa que programa. A pessoa que programa trabalha com os nomes e o computador faz toda essa parte de tradução dos nomes para os endereços. Se você for estudar variáveis em outras linguagens, você pode acabar percebendo que tem bastante coisa que muda, inclusive a maneira como os dados são criados da memória. Mas, independentemente da linguagem que você escolher, tem algo que não muda. E isso é que variáveis são uma ponte que ligam a memória do computador à pessoa que programa. Opa, desculpa, Quadrit. Quer dizer que ligam a memória do computador à pessoa e Quadrit que programam. Se você quer continuar aprendendo, se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo. Até a próxima!